dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. A todos os casais, né? Feliz Dia dos Namorados. A todos os casais que estão aí já entrando. Mas não só os casais, né? A todos os irmãos, a todas as irmãs que estão já conosco nesta manhã. Nesta live especial aí, né? Live especial do Dia dos Namorados, né? Onde a gente quer, obviamente, falar, né? A todas as pessoas, mas de uma maneira especial aí para os casais apaixonados, né? Vocês podem ver, né? Aqui, quem tá chegando agora aí, que a minha esposa fez uma decoração toda especial toda aqui, especial, né? Ó. Passei a tarde toda decorando esses coraçãozinhos para vocês, viu? Fez uma decoração toda especial aqui, né? Coisa de toque feminino, né, gente? Toque feminino é outra coisa. Tinha que ter né? uns coração, né, gente? Senão não dá para comemorar, né? Não, parece que não é o Dia dos Namorados, né? Tem que ter os corações. Legal, glória a Deus, né? Muito bom, o pessoal já está entrando aí. Peço que vocês vão, por gentileza, vão compartilhando aí, né? Quem sabe a gente alcança aí outros casais aí nesta manhã, tá? Vão compartilhando aí esta transmissão, né? E peço aí para vocês o seguinte, quem puder, quem tiver aí com o seu cônjuge, né? Com o seu marido, com a sua esposa, tira depois uma foto aí, tá bom? Isso. Se der para tirar com a gente, coloca o celular assim do lado, não sei se dá, né? Aí teria que ter 2 celulares, né? Coloca aí o celular do lado, tira uma foto com a gente aí, e se puder, marca a gente aí no Facebook, no Instagram, tá bom? Marca a gente aí, tá bom? Já tomaram aquele cafezinho da manhã junto? Não, estão tomando, né? A mesa deve estar posta ali, né? Tal, né? A Jana até fez um coffee break todo especial. Eu não sei nem se ela tá aí ainda, mas toda chique, né? Diz que fez até pão, hein? Olha! O primo, né? Não sei se ele tá aí, o Vladimir e a Jana. Também fizeram decoração, né? Mandaram até as fotos pra gente aqui, né? É isso aí, gente. A gente tá em confinamento, mas a gente tem que comemorar, mesmo que for simples, né? É isso aí. Então tá, então eu vou passar aqui pra Simone, tá? Ela vai cantar uma música, né? Pra começar, tá bom? No final, ó, nós ensaiamos uma música aqui, tá bom? No final, depois que a gente compartilhar aqui uma palavra pra vocês, né? No final a gente vai cantar, eu e a Simone vamos cantar uma música juntos aqui, uma música romântica, hein? Para os casais apaixonados aí, tá bom? Então vamos lá, Simone, pode ir. Então, como hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, né? Também família, vida de casais e tal, então eu escolhi uma música, ela é bem antiga, mas ela é bem facinha. Tá bom? Então, acho que muitos de vocês devem conhecer, tá bom? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na 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 la la la. Deus alcançou e modificou
restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer. Jesus quer trazer paz pra você. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bom, gente. Bom, o pessoal tá chegando aí, né, aos poucos, né? Então, nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos, a todas as irmãs, né? A todos os casais que estão conosco nessa manhã. Feliz Dia dos Namorados, né? A gente fez um desafio aí pro pessoal tomar um café da manhã junto conosco hoje, nesse Dia dos Namorados, nesse dia especial, Dia dos Namorados, né? Então, estamos hoje aqui numa live especial do Dia dos Namorados. Deixa eu ligar aqui no Instagram também a nossa transmissão, para deixar aqui registrado, para deixar gravado, né? Quem quiser assistir depois. Deixa eu só organizar aqui, só um instantinho. Acho que tem que centralizar mais aqui. Aí já tá bem centralizado, hein? Aí, vamos lá. Muito bem. Aí, gente, legal. Bom, então, estamos ao vivo agora também no Instagram, né? Gente, é o seguinte, a ideia, né, de fazer essa live especial do Dia dos Namorados surgiu ontem, né? Ontem, antes da nossa live de ontem, que a gente começou a pensar aqui nessa ideia. Então, foi tudo assim, pensado, não foi planejado, né, com muito tempo de antecedência, mas olha que bênção a gente ter uma esposa virtuosa, né? A mulher virtuosa, né? Porque ontem a Simone já se mobilizou aí para decorar aqui, ó. Vamos dar um espaçozinho só para o pessoal ver aí, né? Só uns coraçãozinhos, né, gente? Porque tá tudo fechado, não dá para fazer muita coisa. Então, eu fui na papelaria rapidinho, aí comprei uns papéis lá e fiz os cartãozinhos, já colei. Ela passou a tarde inteira, gente, tarde inteira. Sabe o que é a tarde inteira e o início da noite, né, fazendo essa decoração, colocando aqui. Então, obrigado, viu, Simone? Isso é uma bênção na minha vida. Legal, gente. Bom, nós vamos ler um texto bíblico nessa manhã. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Vou pedir para a Simone abrir aqui, tá? Sejam muito bem-vindos aí, todos os irmãos, todas as irmãs, para a nossa live especial do Dia dos Namorados. Se você puder ir curtindo, se você puder ir compartilhando, né? Se você puder ir comentando, vai ajudando a gente aí. E ao mesmo tempo, né, gente, se você puder, como o pessoal vai entrando aos poucos, eu vou repetir aqui. Se você puder tirar uma selfie aí com o seu marido, com a sua esposa, né? Se você puder tirar uma selfie aí, de repente até com a gente junto aí, né? Isso! Bota o celular junto aí. Se você puder tirar uma foto com a gente aí você posta aí no Face, no Instagram, marca a gente aí, tá bom? Vamos divulgar aí essa live. Bom, então vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 31, tá? Inicialmente nós vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 31. Pode ler? Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Isso. Esse é um texto que o apóstolo Paulo, ele reproduz, né, um versículo que está lá no livro de Gênesis, certo? No início do livro de Gênesis. Leia também, por gentileza, o versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, isso. também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Isso. Amém. Por si mesmo, né? Cada um por si mesmo, né? Bom, gente, então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, com a Simone, com todos nós aqui, um texto, tá? Foi baseado, um esboço que eu tenho aqui sobre relacionamento, tá? Familiar, né? Sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento familiar, que está baseado, então, no livro Segredos do Relacionamento, do John Maxwell, né, que eu falei aqui essa semana já sobre esse livro. E eu gostaria de começar aqui, né, a título de introdução, falando aquela frase, né, uma frase muito, muito conhecida, né, você já deve ter ouvido essa frase, que diz assim, né, que nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar, né? Então, a pessoa pode ter muito sucesso na vida profissional, pode ser um empresário de grande êxito, né? Mas pode ser, de repente, uma pessoa que se envolva, né? Em outra área aí, numa ONG, né? numa causa social, ou até política, né? A pessoa pode ter muito sucesso, muito êxito, tá? Nessas áreas, fora do lar, né? Mas nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar, né? Se tem uma área que nós precisamos ter realmente sucesso e êxito, em primeiro lugar na nossa vida, depois, né, do nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento familiar, né? E no nosso relacionamento conjugal, tá certo? E esse autor, ele também tem uma frase interessante que eu anotei aqui, que ele diz o seguinte, que existe uma correlação, né, entre sucesso familiar e sucesso pessoal, gente. Olha isso. Tá? Existe uma correlação entre sucesso familiar e sucesso pessoal, né? Tem muita gente que gosta de acompanhar, né? Agora nessa fase tá tudo parado, né? Por causa do coronavírus, mas tem muita gente que gosta de acompanhar, por exemplo, esporte, né? Futebol. Eu faz muito tempo que eu não tenho acompanhado, mas teve uma época que eu acompanhei muito e não era incomum a gente ver às vezes um jogador, né? Um jogador muito, um craque, né? Que passava por uma fase ruim ali no time, na execução do futebol. Por quê? Porque ele estava tendo um problema familiar. Geralmente as pessoas, os comentaristas esportivos falavam, olha, o rendimento desse jogador caiu porque ele está divorciando da esposa, porque ele está com um problema familiar. Então veja que existe de fato, né, uma correlação entre o sucesso familiar, tá, e o sucesso pessoal. Uma pessoa que tem sucesso na família, uma pessoa que tem sucesso no seu relacionamento conjugal, ele tem uma boa base já, ele tem um bom alicerce para ter também sucesso pessoal, né? Sucesso nos seus nas outras esferas da vida, tá? Então, o cultivo de relacionamentos familiares saudáveis, quando você cultiva, né, bons relacionamentos familiares, isso lança o fundamento para o seu sucesso em outras áreas e até para o seu sucesso no futuro também, tá? A maior coisa, né, falando ainda sobre família, né, a maior coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos, sabe qual é a maior coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos? É amar a mãe desses filhos, né?
E a maior coisa que uma mãe pode fazer pelos seus filhos é amar o pai desses seus filhos, tá? Por quê? Uma boa família, ela nos ajuda, né? Quando a gente tem uma família estruturada, essa família nos ajuda a conhecermos o nosso propósito, né? A gente falou, né, Simone, muito aqui sobre propósito esses dias. Então, uma boa família vai ajudar, né, os membros ali da família a conhecer o seu propósito de vida, a desenvolver o seu potencial, né, o seu potencial pleno. Por quê? Porque um ajuda o outro, um incentiva o outro, né? E uma família ajustada também vai ajudar a desfrutar da jornada, né? Da nossa jornada com uma intensidade que seria impossível de outra maneira, tá? Então, já que a família é tão importante, né? Como a gente está tentando aqui, eu estou tentando introduzir aqui, mostrando a importância da família, né? Mostrando a importância porque o relacionamento conjugal, o relacionamento marido e esposa, é a base do relacionamento familiar, né? Então, como a gente está falando aqui, né? Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar, né? Existe uma relação entre o sucesso lá fora e o sucesso no lar. O sucesso no lar é o alicerce para o êxito, né? em outras atividades da vida, tá? E a boa família dá todo esse alicerce aí de conhecermos o nosso propósito, desenvolvermos o nosso potencial, né? De vivermos uma jornada assim mais intensa, tá? Então, já que a família, né, o relacionamento conjugal é tão importante, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês hoje alguns passos, tá? Alguns passos para a gente cultivar, então, uma família saudável, ok? Alguns passos. Então, primeiro passo, gente, para a gente expressar, para a gente cultivar uma família saudável é o seguinte, é expressar apreciação um pelo outro, né? Nós temos que aprender aqui a expressar apreciação um pelo outro, né? Então é importante que tanto pelas palavras como pelas atitudes a gente expresse apreciação, né? O marido expresse apreciação por sua esposa, a esposa pelo marido, né? Então, veja, é igual aquela questão de dizer eu te amo, né Simone? Dizer eu te amo, né? Por exemplo, dizer eu te amo. Tem muitos, principalmente os homens, né? Os homens são mais... as mulheres geralmente são mais sensíveis, né? As mulheres são mais românticas, né? Geralmente. E os homens têm mais dificuldade de expressar, né? De expressar apreciação, né? Então, às vezes a gente fala para um homem, você tem que falar para sua esposa que você ama ela. Aí às vezes o cara fala assim, ela sabe que eu amo, preciso falar, ela já sabe que eu amo ela, né? Mas, gente, veja, também são os dois extremos, né? Porque pode ter um homem também, né? Malandro, né? Que ele fala bem, tem uma boa lábia, né? Fala que ama, mas as atitudes demonstram o contrário, né? E tem aquele que, de repente, as atitudes demonstram amor, mas ele não fala muito, ele não expressa muito por palavras. Mas o ideal é a gente juntar as duas coisas, né? O ideal é você expressar o seu amor, né? Tanto o marido para com a esposa para com o marido, né? Expressar o amor pelas ações e também pelas palavras. Por que não pelas palavras? Né? Então hoje é um dia, não é, muito importante. Hoje é um dia que você não pode deixar passar a oportunidade, né, de dar um abraço na sua esposa, no seu marido, né? Dar aquele beijo gostoso, né? Voltamos, deu uma travadinha aí, mas voltamos, né? Então, você não pode perder essa oportunidade, né, de dar aquele abraço, dar aquele beijo, né?
E dizer sim, diga, eu te amo, né? Expresse apreciação, né? Fale o quanto, fale hoje. Hoje você tem que falar para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, né? Para o seu noivo, para sua noiva, enfim, para o seu namorado, para sua namorada, né? Fale o quanto ele é importante para você, né? Poste uma foto. A gente tem muita aí. dificuldade com essas coisas, né? Inclusive a gente tá falando aqui para várias pessoas, né? Tem pessoas que são solteiras, não são casadas, mas a gente tem realmente muita dificuldade de apreciar, né? Agradecer, apreciar, dizer à pessoa, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Até mesmo pelos pais ou pelos filhos. A gente tem muita dificuldade de expressar, né? De se expressar. A gente às vezes é muito... A gente retém, a gente, de uma certa forma, lógico que a gente ama, mas é importante que as pessoas saibam, né? E a gente realmente tem um pouco de dificuldade com isso, mas mesmo para um filho, né? Você falar, ou para um pai, para uma mãe, olha, você é muito importante para mim, eu amo você, obrigado por tudo que você tem feito por mim, sou grata a Deus pela sua vida. Isso faz tanta diferença, gente, na vida de uma pessoa que vocês não têm noção, né? Isso levanta a autoestima da pessoa, fortalece os relacionamentos, mas é necessário a gente realmente se desarmar, né? É verdade. E aprender a se expressar, né? A gente é muito... assim, pronto para criticar. Para criticar, não é? Para criticar não tem tempo ruim, né? Qualquer coisa a gente sabe criticar, ver os defeitos. Mas você expressar um sentimento de amor, um sentimento positivo, a gente às vezes se retrai. Então, né? Como hoje é um dia especial, vamos aí pensar, né? Fazer essa avaliação e buscar realmente nesse processo de relacionamento familiar, buscar essa intimidade maior com as pessoas que a gente ama, né? É isso aí, né? Expressar apreciação um pelo outro, tá? Então, veja, eu tô lendo aqui algumas frases desse autor que eu citei, né? Ele diz assim, olha, a casa é o lugar para onde os membros da família vão quando estão cansados de serem legais com as outras pessoas, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós muitas vezes nós aguentamos tudo no serviço, né? No trabalho, em outras esferas da vida, mas a gente não aguenta em casa, né? Então você fica lá no seu trabalho se segurando para ser legal com pessoas que muitas vezes não estão sendo legais com você, né? E aí quando você chega em casa e que você tem que ser legal com a sua família, aí você explode com a família, né? Sendo que os seus relacionamentos familiares, eles vão ser para sempre. E os relacionamentos profissionais é só por um tempo, né? Pessoas com as quais você convive no seu trabalho, essas pessoas passam. Né? Você pode ver, essas pessoas passam. Você tem um grupo de amigos hoje, amanhã você já vai estar num outro serviço, ou as pessoas mudaram. Mas a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, é para sempre. Então você vê, às vezes a gente é legal no trabalho e explode dentro de casa, quando teria que ser, né, o contrário, ou pelo menos ser legal nos dois ambientes, né? Ou seja, a gente não pode, né, vir para casa e explodir dentro de casa, né? A gente, com as pessoas com as quais a gente vai viver a vida inteira, tá certo? E outra coisa, essa frase também, quando eu li, já faz alguns anos que eu li esse livro, marcou, eu sempre falo essa frase aqui, né? Que em todas as pessoas, gente, do berço ao túmulo, há um desejo profundo de ser apreciado. Entendeu? Em todas as pessoas, do berço ao túmulo. O que quer dizer isso? Que você pode pegar um bebezinho e você começa a falar palavras, não é assim que a gente faz? Com os bebezinhos a gente faz, né?
porque ainda não teve nenhum problema de relacionamento. É bonitinho, né? Aí a gente pega, a gente beija, a gente abraça, o bebê, fala que ama. Ele não entende ainda assim, ele não sabe falar, mas ele já entende o tom de carinho nas palavras, o abraço, o beijo, o afago. E isso faz bem para a criança recém-nascida. Então veja, ele diz aqui, do berço ao túmulo. Quer dizer, seja a pessoa, a criancinha recém-nascida, seja o idoso com mais idade, quer ser apreciado, né? Quer ser reconhecido, quer ser valorizado, tá? Então, na família a gente precisa aprender isso aqui, né? Expressar apreciação pelas pessoas da família e, em especial, né, apreciação pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, né? A gente precisa aprender isso aqui. Tem também uma frase que diz o seguinte, que para cada observação negativa que a gente faz, a Simone estava falando aqui que é fácil criticar, né? A gente tem mais facilidade de criticar do que de elogiar, do que de expressar apreciação, né? Então, para cada observação negativa feita, né, são necessárias 4 declarações positivas para compensar o dano. Né? Porque a observação negativa sempre fica a imagem negativa, né? Então, para aniquilar aquela imagem negativa que ficou, dizem aí, né, que é necessário você fazer 4 observações positivas, né, para equilibrar as coisas, né? Veja como a observação negativa ela tem mais peso, né? Que você precisa de uma negativa para 4 positivas, para ter o equilíbrio, né? Mas o ideal, obviamente, é que não sejam feitas, né, essas críticas mordazes, desnecessárias, tá certo? Muito bem. Bom, e a gente também tem que pensar sempre que o relacionamento conjugal é como se fosse você tem que pensar numa conta bancária, né? Você tem que estar depositando. Se você quiser sacar em uma hora de necessidade, né? Se você quiser sacar, você precisa também depositar. E isso é ao longo da vida, viu, gente? A gente tem que ir depositando, né? Depositar quer dizer saldo positivo, né? Vai depositando ações, atitudes, né? Veja que... Por que, veja, eu estava pensando esses dias aqui, né, Simone? Por que às vezes, a gente falou aqui esses dias aqui, por que às vezes existem pessoas que a gente não tem aquela simpatia, né? Às vezes tem certas pessoas pelas quais a gente não sente aquela simpatia, tá certo? Por que não? Por quê? Porque, veja, quando você começa a se relacionar com alguém, é como se, eu estava pensando aqui esses dias, é como se fosse dado uma folha em branco pra gente, né? Um relacionamento, quando começa, quando você conhece uma pessoa, né? O relacionamento ele está começando, ele está apenas se iniciando. Então, aquele relacionamento é como se fosse uma folha em branco. Por que chega um momento da vida, não é, que às vezes, né, até um casal que um dia já se amou não consegue suportar um ao outro? Por quê? Por que chega a esse ponto? Não só o casal, né, mas em qualquer esfera. Qualquer nível de relacionamento. Qualquer esfera de relacionamento. Por que chega um momento que a gente já não consegue mais ter a simpatia por aquela pessoa? Até amizades que eram tão fortalecidas, né? Pessoas que conviviam há tempos, de criança às vezes. Exatamente. Tinha aquela amizade, de repente assim se desfaz, de repente assim, por causa de uma situação e aquilo nunca mais, mas né? Geralmente não é por causa de uma situação. É isso que eu estou falando. Né, a amizade, o relacionamento, quando você conhece uma pessoa, é como se fosse uma folha em branco que você vai começar a escrever a história do relacionamento com aquela pessoa. Por que chega um momento que você não se sente mais à vontade com aquela pessoa? Porque
né, a história que foi sendo escrita ali ao longo dos meses, dos anos, foram registrando coisas negativas, coisas desagradáveis. E aí o relacionamento se desgasta. Né, se desgasta. Tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Vamos ter sabedoria e buscar de Deus sabedoria para a gente construir relacionamentos saudáveis, né? Faça depósitos, né? Faça bastante depósito nos seus relacionamentos, porque aí um dia, se você precisar sacar, você vai ter bastante crédito, né? Nesse relacionamento. Mas se você só está fazendo saque, a conta vai ficar negativa, né? A conta não fecha. Talvez a pessoa pense assim, eu não vou depositar, não. O fulano nunca me dá valor, o fulano nunca observa nada, o fulano nunca fala nada, né? Mas a questão é que, assim, é igual o Provérbios, não sei se é o 14 ou 31, que fala que a mulher sábia ganha o marido sem palavras. Isso é 1 Pedro, né? É Pedro, né? Não está em Provérbios. Estou confundindo. Mas assim, é ganhar sem palavras mesmo, é as suas atitudes, né? Eu sei que não é fácil não. Mas é como você, no caso, é você fazer o bem, né? Tá sempre fazendo o bem, né? Principalmente na questão do relacionamento, de casamento. Mas é um depósito mesmo que você tá fazendo. Uma hora a coisa muda, né? É que tem que ter muita persistência. Tem, né, pessoas que tem que ter muita persistência, mas acontece. Gente, porque o que acontece? O casal, né? O ideal é o quê? É que a gente... O que a gente quer? O que eu e a Simone queremos, né? E eu acredito que você que está aí do outro lado também quer. A gente quer envelhecer juntos, né? Não é assim? A gente quer envelhecer juntos, né? Esses dias a Simone estava falando que, eu não quero ficar velha. Não quero. Falei, mas então você vai morrer cedo, porque eu quero ficar velho. Eu falei, eu quero, porque se eu ficar velho... tá ficando, gente, olha a barbinha dele branquinha. Eu quero ficar velho, porque se eu ficar velho significa que eu vivi muitos anos, né, irmãos? Agora, se eu não ficar velho é porque eu não vivi, tá certo? Então, o casal, ele deve ter esse desejo de querer envelhecer junto. Mas quando vai ficando velho, vai ficando complicado, né, gente? Porque vai tendo enfermidade, vai tendo certos problemas de saúde, né? Vai ficando com certas manias. Então, se você não depositou bastante ao longo da vida, se você não tiver com um saldo bem positivo, aí às vezes nem seu cônjuge vai te aguentar na sua velhice, sabia? Então, precisa ir ao longo da vida, né? Depositando muito. Porque aí quando precisar sacar, tiver mais velhinho, precisar sacar, a pessoa que vai precisar cuidar de você vai falar, não, mas olha, ele tem muito crédito, né? Depositou muito a meu favor. Né? Então, essa dica aqui que eu queria deixar. Tá? Bom, vamos lá, eu vou seguir para o segundo passo aqui. Eu vou pedir, Simone, por gentileza, para você pegar um copinho de água lá, que hoje, justamente hoje, eu esqueci de deixar um copo de água aqui. Tá? Bom, gente, outra dica, né? Então a primeira dica é expresse apreciação, tá? Não fique com vergonha e constrangido de falar, inclusive. Não só nas atitudes, mas falar o quanto essa pessoa, o seu cônjuge, né, ou essa pessoa, o quanto essa pessoa é importante para você, tá bom? Fale o quanto essa pessoa é importante, o quanto ela significa para você, tá bom? Outra dica, a segunda dica é a seguinte: estruturem a vida para passar tempo juntos, né? Então, estruture a sua vida, organize a sua vida de uma tal forma que você possa passar tempo junto com a pessoa querida, com a pessoa amada, né? O seu cônjuge, né? Ou outros níveis de relacionamento também se aplica isso aqui, não é? Então, veja, hoje pela manhã eu estava ouvindo aqui o Maná do Amanhecer, né? Que o pastor Marcos Duarte manda pra gente todo dia, e ele estava falando uma coisa interessante, né? Que a gente sempre fala que as pessoas precisam passar tempo juntos, né? Os casais, inclusive. Mas ele estava falando, eu não sei exatamente aonde que ele tirou essa estatística, mas ele estava falando que, né, depois dessa crise do coronavírus,
Começando lá na China já, que lá começou antes, né? Lá na China, porque as pessoas começaram a ter que ficar isolados em casa, em quarentena. Segundo ele, o número de divórcios aumentou muito. Você vê que coisa, a gente fala, né, que a gente precisa de passar tempo juntos, aí quando surgiu uma crise que as pessoas tiveram juntos, começaram a se divorciar. Por quê? Porque eram estranhos, né? Às vezes marido e mulher eram estranhos um ao outro, né? Chega Porque em casa à noite, os dois, sai de manhã. os dois ficam fora de casa o tempo inteiro, né? Trabalhando, né? E aí, quando chegou uma época em que precisaram ficar juntos, se estranharam, né? Não conseguiram ficar juntos. Então, para que não aconteça isso, né, gente? A gente precisa estruturar a nossa vida, porque daqui a pouco a gente vai voltar, né? Se Deus quiser, a gente vai voltar ao ritmo normal, de trabalho, de atividades e tal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar a nossa vida para ter tempo, né? E tempo de qualidade juntos, tá? Então, até o John Maxwell, ele diz aqui, ó, o lar tem se tornado um trevo, onde membros da família passam um pelo outro a caminho de um sem número de lugares e atividades, né? Então, assim, antes dessa crise aí do vírus, era mesmo assim, né? As pessoas dentro de casa passavam umas pelas outras, né? Como se fosse um trevo, né? Onde um estava chegando, outro estava saindo, um estava vindo de um lugar, outro estava indo para outro lugar, e aquela agitação, e muitas vezes a família não tem tido, né, tempo juntos, tempo de qualidade. Então nós temos que ser criativos, nós temos que nos planejar, nós temos que examinar e fazer a nossa agenda para nós ficarmos juntos, tá? Eu tenho falado, né? Eu estou gravando o curso Edificando Famílias Saudáveis, alguns estão acompanhando as aulas, e eu falo lá, a Simone acho que lembra disso. Teve uma época, né, que a gente começou a ter tanta atividade na igreja, no ministério, mas tanta atividade, né? Que a gente começou a combinar o seguinte, não, a gente vai marcar aqui uma data, um sábado à noite, por exemplo, né, para a gente sair, para a gente, sei lá, ir num shopping, sei lá, sair um pouco, né? Mas já deixar na agenda e ter aquilo como um compromisso. Porque senão, gente, é aquela história, né, que a gente sempre conversa aqui também. Sobre a agenda, lembra daquela Sim. frase? Qual que é? Vamos ver se ela lembra. Né? Se você não faz a sua agenda, vem outro e faz para você. Exatamente. A sua agenda. Ela tá esperta, tá vendo? Se a gente não fizer a nossa agenda, outro faz para nós. Se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer a sua agenda para você. Né? Então, você precisa fazer a sua agenda familiar, inclusive. Não, esse sábado aqui, esse dia aqui, é para eu ficar com a minha esposa, ou com os meus filhos, com a minha família. Ah, mas você tem que ir pregar em tal lugar, você precisa tocar em tal lugar, você vai cantar em tal lugar, você precisa... Não, esse dia não, esse dia aqui já está na agenda, ó, já tem um compromisso esse dia aqui. O meu compromisso é com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com a minha família. Né, gente? A gente precisa fazer isso. Tá? Então, estruture a vida, organize a vida para você passar tempo de qualidade junto com o seu cônjuge, junto com a sua família. Tá? Outra dica aqui para nós melhorarmos aí, né, no nosso relacionamento é o seguinte, lidar com a crise, né, tratar com a crise, enfrentar a crise de maneira positiva, tá? Porque, gente, crise surge, não tem jeito, né? Crise num relacionamento conjugal ou dentro da família, como o pessoal diz, não é se, é quando, né? Não é se vai surgir, é quando vai surgir. Surge, né? Vai surgir, infelizmente ou felizmente, porque é como ele diz aqui, é lidar com a crise, é tratar a crise de maneira positiva. Né? Então, o casal, a família, precisa aprender a lidar com a crise de uma maneira positiva.
Porque a crise, ela sempre pode ser, né? A crise sempre pode ser uma oportunidade disfarçada para a mudança e para o amadurecimento, tá? A crise pode trazer boas oportunidades para mudanças, tá? Você vê, essa crise mesmo que a gente está passando do coronavírus, nós todos tivemos que fazer várias mudanças, né? E algumas dessas mudanças, gente, elas são tão positivas que elas vão permanecer depois da crise. Verdade. Você pode ter certeza disso, né? Que muitas das mudanças, por exemplo, muita gente começou a trabalhar home office, né? Que a gente fala. Você vai ver que as empresas vão começar a adotar isso daí. E é uma coisa que me parece ser positiva, né? A pessoa não precisa se deslocar para o trabalho. Não, eu não estou dizendo que vai ser sempre ou todos os dias, mas às vezes pessoas que tinham que sair 5, 6 vezes por semana, talvez vão ter que fazer isso 4 vezes, vão ter 1 ou 2 vezes para ficar em casa na semana e trabalhar de casa e ficar um pouco mais perto dos filhos, da esposa, do marido, enfim. Eu vejo isso como algo positivo. E foram mudanças que tiveram que ser feitas, por quê? Porque surgiu uma crise. Então a crise, ela é oportunidade para mudanças boas, positivas, e para o amadurecimento também, tá? Então aqui, ó, o autor aqui que eu estou seguindo, ele dá algumas estratégias no processo de você solucionar problemas familiares, tá? Bem rápido aqui, mas se você tem um problema familiar, uma crise familiar surge, então quais são as estratégias para você resolver este problema, tá? Então, primeira coisa, ataque o problema, nunca a pessoa. Um grande erro que a gente comete quando surge uma crise na família é a gente começar a atacar as pessoas ao invés de atacar o problema. Aí a gente começa a acusar as pessoas, buscar os culpados, né? E aí, já sabe, aí a coisa desanda. Mas se a gente, ao invés de atacar as pessoas, a gente atacar o problema, a gente focar no problema, vamos ver qual é o problema aqui, né? Vamos atacar o problema, não as pessoas, né? Outra coisa, reúna todos os fatos, né? Todos os detalhes daquele problema, reúna isso. Às vezes, gente, até se possível, pega um papel, uma caneta, anote, né? Para você ir pensando, para você ir raciocinando, para você ir buscando uma solução. Então, obtenha todos os fatos sobre aquele problema, né? Depois, você pensa nas opções para resolver. Quais seriam as melhores opções para eu resolver esse problema? Quais seriam as melhores opções para nós solucionarmos essa crise aqui que a gente está enfrentando? Há alguma saída? Quais são as melhores saídas? Quais são as melhores opções para a gente sair dessa crise aqui? Anota também, né? Aí, junto com a sua família, junto com o seu marido, com a sua esposa, escolha a melhor opção. Tá? Escolha a melhor opção. Então, veja aí, percebe aqui a sequência? Você não vai atacar a pessoa porque não vai resolver o problema. Ataque o problema. Aí você vai relacionar todos os fatos relacionados àquele problema. Depois você vai relacionar as opções que você tem, né? Quais são as opções que eu tenho para sair dessa crise? E aí você vai escolher a melhor opção que você relacionou, tá? E também procurar, né, gente, aspectos positivos naquele problema, porque todos os problemas têm algo de positivo para nos ensinar, né? Você vê que mesmo voltando a essa crise que a gente está vivendo, como exemplo, já vi muita gente escrevendo, né? Eu também já pude pregar a respeito do que nós podemos aprender nessa crise. E tem muito ensinamento, tem muita coisa positiva que a gente pode aprender com essa crise que a gente está vivendo. Então todo problema ele traz consigo detalhes positivos, né? Aspectos positivos que nós podemos aprender e aplicar
na nossa vida. Certo, pessoal? Ok? Vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Nós vamos também falar um pouquinho aqui agora, né? Sobre, eu não vou me demorar muito, porque já são quase 10 para as 9, a gente tem que cantar ainda, né? E orar, tá? Mas aqui, olha, a questão da comunicação, né? Essa semana a gente falou, na segunda e na terça, sobre dicas de uma boa comunicação, né? Na quarta e na quinta nós falamos sobre os temperamentos, que a gente conhecendo os temperamentos ajuda, né, no relacionamento. Mas olha só, a comunicação, tá? Mais uma vez é extremamente importante esse tema aqui. O autor aqui ele fala sobre uma pesquisa, não é, que diz o seguinte, que voltamos aqui. Então ele diz o seguinte, que em média os casais casados, né, casais casados há 10 anos ou mais de 10 anos, eles passam em média 40 minutos por semana em uma conversa significativa. Tá? Apenas em uma semana, em 7 dias, 24 horas vezes 7, faz as contas aí, né? Geralmente é bom dia, boa tarde, você pagou aquela conta? Você foi no mercado? O que você fez de janta? Exatamente. Então, em 7 dias por semana, casais casados há mais de 10 anos passam somente em torno de 40 minutos em uma conversa boa, em uma conversa significativa. Agora diz aqui o autor, compare isso ao fato de que as pessoas passam, em média, quase 5 vezes mais do que isso aí com as mídias, né? Com televisão, com celular, com, né, computador, tá? Ou mais, né? Eu acho que essa pesquisa aqui já está ultrapassada, porque já faz alguns anos. Hoje o pessoal passa até muito mais tempo, né? A gente passa 5, talvez 10 vezes mais tempo, né, nas mídias aí, do que com uma conversa significativa, né, boa, profunda, com a pessoa que nós amamos, tá? Então, algumas sugestões para ajudar você a cultivar uma boa comunicação, tá? Então, ele diz aqui, desenvolva algumas plataformas, algumas oportunidades para a comunicação, tá? Então, por exemplo, caminhar juntos, né? Caminhar juntos é ótimo, gente. Tá? Isso é muito legal. A gente faz isso aqui de vez em quando, né? Se bem que a gente passa muito tempo junto. Graças a Deus. Né? Demais. Graças a Deus. Simone, acho que é até demais. Mas a gente faz isso, né? Às vezes a gente sai para caminhar, né? Tem aquela caminhada que a gente faz, às vezes, mais acelerada, né? Mas às vezes tem uma caminhada que ela fala, vamos sair? Vamos. Mas hoje a gente não vai andar rápido, a gente vai andar devagar, né? Então, vai andando, sem pressa, vai dando uma volta, né? Tomando um solzinho aí agora, aí, né? No outono, às vezes precisa de sair, tomar um sol. E nesse momento que você vai caminhando, vai, né? Vai conversando, vai falando de algum assunto ali, tá certo? A gente precisa retomar isso, porque o que acontece, gente, depois que essa tecnologia veio, as pessoas conversam um pouco, conversam trivial, mas a maioria do tempo é realmente assim. Você pode ver, isso olha quando você vai num lugar que você tem que tomar ônibus, tomar metrô, o que as pessoas estão fazendo? Todas elas conectadas no celular. E isso, às vezes, em casa as pessoas conversam pelo celular. Cada um num cômodo, um num quarto, na sala, outro na cozinha, é pelo celular. Então, acabou aquela comunhão que as pessoas tinham antigamente. Antigamente as pessoas do interior ainda até fazem isso. Sentam na frente de casa, põe uma cadeira lá, senta na calçada, debaixo de uma árvore, chama o vizinho, bate papo, conversa até tarde. Isso não existe mais, principalmente numa cidade grande como a nossa, né? Que não dá para ficar mesmo fora conversando, mas
Mas isso precisa ser retomado, porque as pessoas hoje em dia não têm relacionamento mais, nem dentro de casa. Exatamente. Então aqui até ele fala, né? Controle os bloqueadores de comunicação. Olha essa frase. Bloqueadores de comunicação. E quais são os bloqueadores de comunicação? Justamente, aí ele fala aqui, internet, né? E olha que quando ele escreveu esse livro, acho que ainda não tinha essa febre aí dos celulares, né? Então, celulares, internet, né? A própria televisão, enfim, né? As coisas, né? Existem alguns bloqueadores de comunicação, tá? Claro que tem hora que você tá dentro de casa, mais no momento assim mais descontraído, né? Um tá com o celular de um lado, outro tá com o celular do outro. Mas existem aqueles momentos, né, que a conversa precisa ser um pouquinho mais profunda, né? E aí tem que deixar o celular de lado, porque, gente, não tem como conversar com uma outra pessoa quando ela tá com o celular na mão. É impossível. Porque a pessoa fica concentrada ali e ela não consegue dar atenção, né? Então, há momentos, sim, que para você ter uma conversa mais aprofundada com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com um amigo, precisa largar o celular mesmo, desligar ou, sei lá, deixa em outro lugar para você poder se concentrar, né, numa conversa de qualidade, tá? Então, a gente precisa controlar esses bloqueadores de comunicação e desenvolver, né, oportunidades. Como a gente estava falando, caminhar juntos, né? Durante o dia, né? Agora não, porque o pessoal está em quarentena, mas está no trabalho, liga, né? Faz uma ligação, não manda um WhatsApp, não. Faz uma ligação para sua esposa, para seu marido, conversa um pouquinho no telefone, né? Conversa um pouquinho com os filhos, tá certo? Enfim, crie oportunidades, né, para um momento de conversa. Quinta-feira eu criei uma oportunidade com os meus dois meninos que estavam, o Guilherme tava de folga, né, do trabalho, e o Gustavo também estava em casa. Aí o que acontece? Ele tá dando um problema aqui de energia na rua, que eles desligaram alguma coisa lá na rua e acabou a energia das 11 às... foi até quase 8 horas da noite. Das 11 da manhã... Os meninos, gente, vocês não têm noção. Os meninos, eles estavam desesperados. Porque não tinha celular, tinha acabado a bateria do celular, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jogo, não tinha nada. Eles começaram a ficar desesperados. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí começou a escurecer umas 5 horas. Aí a gente jogou, a gente conversou, a gente tocou. Viu fotografia antiga. Eu coloquei umas conversas com o Guilherme em dia. E conversei bastante com o Gustavo. Então, foi muito bom. Por quê? Porque foi um tempo que eles deixaram. Porque se não tivesse acontecido isso, eles estariam fazendo sempre a mesma coisa. Assim, ligado na tecnologia o tempo todo. Então, mas a questão que eu vejo é que isso tá tão enraizado na gente que quando isso falta, como faltou na quinta-feira aqui, a energia, e você não pode ficar com o aparelho na mão, a pessoa ela fica desesperada, é um vício. Precisou acabar a energia para ter um tempo de qualidade, veja só, a que ponto chegamos, né, gente? Então a gente tem que vigiar nisso aí. Tá, vamos terminar aqui. Eu só quero falar aqui também que nessa questão de comunicação também, né, como diz aqui o John Maxwell, ele diz assim, encoraje a honestidade e a transparência nas conversas, né? Então, se tem uma coisa que um casal precisa ter, é honestidade, né? Não pode ter mentira, né? Tem que ter honestidade e transparência total nas conversas, né? Ele até diz aqui, ó, diferenças de opinião são saudáveis e normais e não devem ser ridicularizadas, tá? Por quê? São dois pontos de vista diferentes, né? E quando o casal se ama, né? Você sabe que, por exemplo, se a sua esposa tá discordando de você, tá dando um outro ponto de vista, um outro prisma, ela não tá fazendo isso como na política, né? Que o partido de oposição ele faz só para contrariar, só para sabotar o seu projeto, né?
Em casa, não. Por quê? O seu cônjuge, ele te ama. Se ele dá uma opinião contrária, se ele te dá um outro ponto de vista, é para enriquecer a conversa, é para enriquecer o debate. É para que aquela situação possa ser analisada de uma situação mais ampla. Tá? Então, diferenças de opinião são saudáveis. Né, gente? A gente tem que olhar isso, principalmente quando o casal se ama. A diferença de opinião, né, a diferença de visão, né, prismas, pontos de vista diferentes, viés diferente, prismas diferentes, são importantes. Tá? E não devem ser ridicularizados. Né? E foi nesse livro do John Maxwell, Os Segredos do Relacionamento, que eu li uma frase que eu sempre falo. Lá na igreja, o pessoal sabe que eu sempre falo isso. Nos encontros de casais eu sempre falo. É uma frase atribuída a Ruth Graham, que era esposa do Billy Graham. Tá? A Ruth Graham, esposa do Billy Graham, disse o seguinte: se eu e o Billy concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário. Né? Então ela disse, se eu e o Billy, né, concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário. Porque pensa tudo igual. Às vezes é bom você ter uma visão diferente. Né? Eu já ouvi dizer também que existem empresários de sucesso, que eles têm ali na sua diretoria, no seu conselho consultivo, eles fazem questão de ter pessoas que pensam diferente. Né? Eu li acho que foi até no livro do John Maxwell, uma vez que eu li, que ele fala isso, né? que havia um dono de uma grande empresa, que ele tinha duas pessoas no conselho consultivo dele que pensavam exatamente o oposto, e eles às vezes até discutiam. E aí alguém perguntou para ele, mas por que você não manda um dos dois embora? Ele falou, não, porque eu quero ouvir os dois. Eu quero ouvir o ponto de vista dos dois, porque assim eu vou ter uma condição de tomar uma decisão melhor. Se eu tiver um ponto de vista só, a minha decisão pode ficar comprometida, ou eu terei menos dados para tomar uma decisão. Agora, se eu tenho pontos de vista diferentes, visões diferentes, isso facilita a minha tomada de decisão. Tá? Então, no casamento, na família, é a mesma coisa. Né? Não ridicularize, de repente, a sua esposa, né? Ou o seu marido, por ele ter uma opinião contrária à sua. Né? Pelo contrário, avalie, pense, averigue se de repente ele não está com a razão ou ela não está com a razão. Né? E de posse dessas duas visões, vocês têm mais elementos para as decisões, para que as decisões sejam corretas. Tá? Então, encoraje a honestidade e a transparência. Tá? E acho que é isso aí, né, Simone? Tá bom, né? 9 horas? Sim, 9 horas. Então vamos lá, pega lá o violão, vamos... Ô, Jesus! Vamos cantar agora, hein, gente? Meu Se Deus, prepare aí. Senhor! Se prepare aí agora, porque... agora você vai ficar bem juntinho aí. Fica bem juntinho aí agora com o seu cônjuge aí, tá? Essa música, ela é meio antiga, não sei se vocês conhecem, tá? Mas a gente já ouviu bastante ela, é uma música muito bonita. Vou tentar tocar aqui, tá bom? Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez,
e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Diga aí pra sua esposa. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Opa, saiu. Legal. É, faça essa declaração de amor aí, viu? Pro seu esposo, pra sua esposa, pro seu namorado, pro seu noivo. Legal, gente. Amém. Amém. Deixa eu dar um beijo aqui na minha esposa, né? Pode? A Márcia que falou que era pra dar um beijinho no final. Legal, gente. Amém. Amém. Vamos orar então para encerrar a nossa live nessa manhã? Bom, hoje a gente vai desejar aqui, né, um abraço, vamos dar aqui um abraço especial na Luana, né? Ah, é, hoje é aniversário da Luana. A Luana, lá da igreja do Tucuruvi, filha da nossa irmã Beth, né? Namorada do Luiz, né? Eles devem estar assistindo, não sei se estão juntos hoje, né? Deve estar cada um na sua casa, né? Mas, Luana, Deus te abençoe, viu? Um abraço para você, feliz aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida, de saúde, de paz. Vamos orar por você aqui, tá bom? Amém. E nós vamos orar também, temos alguns pedidos de oração aqui, a gente não vai deixar de orar, né, gente? Mesmo que seja um dia diferente, mas nós vamos continuar apresentando aqui os pedidos de oração. Então a gente tem aqui uma oração pelo Luiz Gustavo, que é enteado da Claudete, que está pedindo oração, e pela nossa irmã Carmen, que é aqui da igreja do Camucí, né? Os dois estão com problema de Covid, nós vamos orar por eles, tá? Também o irmão do Marcos lá da nossa igreja, ele chama-se Mário, ele está internado com pedra no rim,
Vamos orar pelo Mário também nessa manhã, tá? E vamos orar pelos casais, tá bom? Vamos orar. Encerrar orando pelo Dia dos Namorados. Então né? eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 orações, né? Não vamos nos demorar muito, mas nós vamos fazer 2 orações. Eu vou orar aqui pelos pedidos de oração, depois a Simone vai orar pelos casais, tá? E até por aqueles, viu, Simone? Você vai orar por aqueles que gostariam, né? Aquelas pessoas que estão solteiras, que estão viúvas, né? Que gostariam, né? De ter um relacionamento, né? Sério, né? Dentro dos padrões da palavra de Deus, né? Se você deseja isso, nós vamos orar por isso também, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira oração, depois a Simone vai orar também. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito Amém. Obrigado por esse tempo gostoso, descontraído, abençoado. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela partilha aqui da palavra. Nós te agradecemos. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, esses pedidos de oração agora. Primeiramente, somos gratos pela vida da Luana, por mais um ano de vida que o Senhor concede para ela, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida da Luana com muitos anos de vida, Amém, de paz, Jesus. De saúde, de alegria na tua presença, buscando e servindo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Também oramos, Pai, pelo Luiz Gustavo, Senhor, e pela nossa irmã Carmen. Amém, Ambos, Pai, com esse problema de Covid. Pedimos, Deus, visita estas vidas. Amém. Pedimos, Deus, cura estas vidas. Não só estas 2 vidas, mas todas as pessoas, Pai, que estão acometidas deste problema, deste vírus. Pai, cura, liberta, sara, Pai, restaura a saúde. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor. Também, Pai, nós queremos apresentar a vida do Mário, Senhor, que é irmão do Marcos, Sim, que está internado Senhor. Com pedra no rim, Senhor. Sabemos que este problema é um problema também que causa muita dor, Senhor, muito sofrimento. Então nós pedimos visita à vida do Mário, restaurando, Senhor, a sua saúde, curando também deste problema, desta enfermidade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, dos nossos irmãos. Eu quero orar também nesta manhã pelos casais, orar pelas suas famílias. Deus, orar pelas pessoas também que precisam de um companheiro, de uma companheira. Deus, nós colocamos cada um diante do Senhor nesta manhã. Oramos para que o Senhor fortaleça a união, fortaleça a vida conjugal, que possa realmente haver um bom relacionamento, ó Deus, entre ambos. Deus, nós sabemos, Pai, que a sociedade, Senhor, declara que o casamento é uma sociedade falida, Senhor. Ó Deus, mas nós cremos, Pai, que o casamento é algo vindo de Deus. Pai, é algo que foi planejado pelo Senhor e nós oramos para que o Senhor continue abençoando, Pai, abençoando as famílias, Pai, no nome de Jesus. Deus, nós sabemos, Pai, que é importante, Senhor, ó Deus, esse projeto do Senhor na terra e nós clamamos para que o Senhor fortaleça, abençoe, restaure, reestruture as famílias em nome de Jesus, que haja mais amor, mais afeto, mais compreensão, mais amizade, Senhor, ó Pai, entre os casais, haja respeito, Deus, que haja confiança, nenhum tipo de engano ou de mentiras, Pai, que nada possa realmente abalar essa estrutura, possamos realmente guardar, ó Deus querido, a nossa família dentro do nosso coração. Abençoa, Pai, cada família, cada casal aqui representado nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor seja o pilar de suas vidas, que o Senhor possa realmente, Senhor, ser o centro de cada família, amém, Pai, porque sendo assim nós seremos uma família abençoada, ó Deus, uma família vitoriosa, em nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas também que estão só,
que buscam, Senhor, alguém para compartilhar, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando essas vidas, que o Senhor realmente possa preparar pessoas abençoadas, pessoas de Deus, Pai, para os seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar essas vidas em nome de Jesus nesta manhã. Ó Deus, seja sobre nós a tua mão, nos guarda, nos protege, nos abençoa, Pai. Ó Deus, nós oramos, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Legal, gente. Muito bem. Olha, eu gostaria de dizer aqui no finalzinho dessa live o seguinte, já que hoje, essa semana, né, como um todo, e hoje em especial, a gente tem falado, né, sobre família, sobre relacionamento, até conjugal. Gente, esse ano eu estou gravando um curso maravilhoso, né? O curso chama-se Edificando Famílias Saudáveis, tá? É um curso gratuito, tá bom? Quem tiver interesse, tá no meu canal do YouTube. Entra lá, Ronaldo Guedes Bezerra, no YouTube, e procura lá o curso Edificando Famílias Saudáveis. Está tudo numerado, aula 1, aula 2, aula 3. Serão 18 aulas, já tem 15 aulas lá, tá? Só falta gravar mais 3 aulas. Então, mas vão estar lá à disposição também depois, se Deus quiser. Então, ouça esse curso, gente, né? Vai ouvindo aos pouquinhos, vai ouvindo uma aula por semana, não precisa ouvir tudo de uma vez, né? Vai ouvindo uma aula por semana, tá? A gente fala de tudo lá sobre o relacionamento familiar, conjugal, né? A gente fala sobre essa parte de comunicação, a gente fala o papel do marido, o papel da esposa, né? A gente fala sobre a vida íntima, a vida sexual do casal, né? A gente fala sobre criação de filhos, a gente fala sobre finanças do lar. É bem amplo, é um curso bem legal, né? Relacionamento com o sogro, com sogra, com os pais, enfim, muita coisa interessante, tá? Que, né, a gente tem uma aula também sobre a segunda metade do casamento, né? Para os casais que já estão aí, já passaram de 20, 25 anos de casado, tá? Então, assista esse curso, né? Ouça, na verdade, porque não é com imagem, é só com som. Mas ouça, compartilhe com outras pessoas, invista no seu casamento, invista, né? Um investimento que você faz no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, tá bom? Então, ouça lá e compartilhe com outras pessoas. Bom, gente, amanhã a gente não tem live, né? Sábado, mas domingo, permitindo Deus, às 10 horas da manhã, nós teremos o culto, né? Ao vivo, né? O nosso culto domingo é ao vivo, a gente vai estar lá na igreja, né? Se Deus quiser, e online, nós vamos estar fazendo o culto no domingo de manhã às 10 horas, e você é nosso convidado, tá? Os irmãos da igreja do Tucuruvi estão convocados, né? Os que não são da igreja do Tucuruvi estão convidados, tá? Para estarem lá, não, né? Porque a gente ainda não está com a igreja aberta, para estarem assistindo esse culto online, tá bom? Domingo às 10 horas, a maioria das igrejas tem o culto à noite, então você pode participar com a gente pela manhã, tá bom? E é isso aí, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estarem conosco, né? Por aceitarem o nosso desafio aí nessa manhã de sexta-feira, Dia dos Namorados, tá bom? Amém. Aproveite aí o seu dia, você que é casal, e feliz Dia dos Namorados para todos vocês, tá bom? Grande beijo. E até segunda, se Deus quiser. Estamos aí de volta com outro tema, né, pastor? Vamos pensar em Nós vamos bolar aqui algum tema esse final de semana. E se Deus quiser, segunda-feira nós estamos aí, tá bom? Muito obrigado pela participação, gente. Continue aí compartilhando e curtindo as nossas lives, tá bom? Deus abençoe vocês. Falou, gente. Paz. Tchau.